Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma tarde de discussões sobre a reforma trabalhista, não é? Nossa, ao que me parece, última tarde desse curso, não é? Eu, particularmente, como aluno, aproveitei demais, fiquei muito feliz de ter participado desse curso, sempre ouvindo pessoas com alto cabedal, né, muito conhecimento, como é o caso do nosso palestrante hoje. Boa tarde também para o pessoal de Santos, de Guarulhos, da Zona Leste e da Zona Sul. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, me pediram para passar um recado para todos vocês aqui e também o pessoal que nos assiste online, que nos próximos dias a EJUDE enviará ao e-mail funcional dos senhores uma avaliação e é muito importante para a EJUDE que os senhores respondam a essa avaliação sobre as palestras ministradas, porque é um feedback importante para que a gente possa, que a EJUDE possa continuar aí sempre elevando, né, o nível de excelência dos seus cursos. Então, fiquem atentos que nos próximos dias os senhores receberão. Bom, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, o nosso palestrante de hoje é o Dr. Fernando César Teixeira França. Ele é juiz do trabalho aqui da 2ª Região, titular da 18ª Vara da Zona Sul de São Paulo, é historiador pela USP, mestre e doutor em filosofia também pela USP, especialista em Direito do Trabalho pelo Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, professor de Direito do Trabalho e Filosofia do Direito. E hoje nós vamos ser brindados com uma palestra a respeito da hermenêutica, que é um tema de altíssima importância. Eu comentava aqui com o professor França que talvez nós devêssemos ter feito essa palestra como a primeira, porque é ela que nos dá ferramenta, nos dá instrumentos para interpretar depois todos os outros pontos que foram trazidos aqui pelos demais palestrantes, hoje aqui com a participação, a presença honrosa da desembargadora Sônia Mascaro. E, sem mais delongas, então, passo a palavra ao nosso palestrante, Dr. França, tem a palavra. Ok, obrigado, Dr. Antero. Boa tarde a todos os presentes aqui, todos os presentes na distância, mas visualmente e através da tecnologia, podendo também participar dessa palestra, né? Agradeço, né, o convite extremamente honroso, né, a mim feito pela EJUDE, né, para encerrar aqui esse ciclo de palestras, né, e com relação a esse último tópico, doutor Antero, eu devo concordar com o senhor, né, eu, como tenho uma formação e passei pela filosofia, né, acho que a reflexão sobre os fundamentos, ela deve preceder, né, a análise dogmática, a análise do direito, aliás, a análise de qualquer ciência, né, compreender os fundamentos, né, e principalmente o mecanismo de interpretação, né, para nós aqui, né, que atuamos na área jurídica, é absolutamente fundamental, né. Por outro lado, há um desafio muito grande aqui para mim, né, que em 2 horas, né, agora um pouquinho menos, tenho que abordar um tema que seguramente, né, daria quase um curso aqui, né, de alguns meses, né? Mas não obstante isso, eu optei por fazer a seguinte divisão, né, de exposição, a seguinte abordagem das matérias, né? Eu inicio, né, com uma brevíssima exposição sobre o que é hermenêutica, né? O que significa, né, esse monstro aí, né, aos cultores da ciência, né, visando, né, apontar para aquilo que o professor Tércio Sampaio Ferraz, aqui da USP, né, em seu livro, denomina como desafio kelseniano, né? Ou seja, o desafio kelseniano é a hermenêutica, ela nos dota de instrumento passíveis de uma leitura verdadeira,
né? Ou seja, quais são os limites da interpretação, né? Eu vou gastar alguns minutos até chegar nesse ponto, né? Portanto, vou, assim, de início de conversa, né, apresentá-los a essa ciência, a esse modo de pensar que é a hermenêutica. Em seguida, né, já entramos na própria hermenêutica jurídica, né? Quero também passar rapidamente, né, das principais escolas de hermenêutica jurídica que nós presenciamos até os dias atuais, e aí sim, na parte, no terço final da palestra, né, comentar com os senhores aqui e as senhoras a importância, né, dos princípios, né, e dos fundamentos como elementos informadores ao intérprete, e aí sim devolvê-los ao colo da reforma trabalhista, né? Então esses três momentos, né, eu pensei que didaticamente a palestra conseguiria abarcar uma visão mais ampla. A hermenêutica, né, vem da raiz, né, do verbo grego hermeneuem e do substantivo hermeneia. Interessante que ambos os termos remetem ao deus grego Hermes, né, Mercúrio na tradição romana, né. De acordo com a mitologia clássica, né, Hermes era o filho de Zeus, encarregado de levar a mensagem dos deuses do Olimpo aos homens, utilizando, né, asas, né, em sua sandália. Curioso nesse mito é o fato de que esse deus mensageiro, ele deveria traduzir e interpretar essas mensagens dos deuses aos mortais, já que a linguagem etérea, né, a linguagem dos imortais, como diriam os gregos, era incompreensível aos mortais. Então ele, Hermes, acabou elaborando uma escrita, uma linguagem para melhor comunicar essa mensagem, né? E muitas vezes essa linguagem hermética vinha através de sinais, de sonhos, né? Portanto, né, se a hermenêutica ela tem sua origem na teologia pagã, ao longo da Idade Média ela migra para a teologia cristã, só que nesse âmbito da teologia cristã ela aparece como técnica de interpretar as escrituras sagradas, né? Ou seja, mais uma vez, a ideia de trazer a verdade eterna aos ouvidos e conhecimento dos demais mortais. Por fim, e só muito tardiamente, lá pelo século XVIII, a hermenêutica se instala como uma matéria dentro da filosofia, né? E em seguida, no próprio direito, a partir também do século XVIII ou do século XIX, né? Quando esse percurso se fecha, nesse percurso histórico se fecha, a hermenêutica aparece para o direito como aquela ciência que vai estudar as regras e os métodos para a interpretação das normas, né? Portanto, ela surge de fundamental importância, já que grande parte do trabalho de qualquer aplicador do direito é interpretar a norma, né? Então ela aparece como esse grau zero praticamente, né, que nos municia a entrar nessa floresta que é o ordenamento jurídico, né? Antes de falar propriamente da hermenêutica jurídica, né, e ela herda os desafios da hermenêutica de outrora, né, eu vou gastar aqui alguns minutos para falar com vocês sobre os desafios da própria linguagem. E aqui eu vou me valer um pouquinho de uma ciência paralela à hermenêutica, que se configurou também no século XX, né, que se chama semiótica, né? A semiótica ela estuda basicamente a estrutura e os limites da linguagem, né? E nesses minutos que se seguem é disso que eu vou falar, né? Quando nós nos debruçamos sobre o fenômeno da linguagem, a primeira questão que nos aparece é que toda linguagem ela é um repertório de signos. E signos são algo que representa algo. Então nós estamos no universo da representação. Pois bem, como
universo da representação, a linguagem ela é dotada de elementos, de estrutura e de regras de combinação dos signos, né? Ou seja, num primeiro nível, eu tenho a compreensão dos próprios signos. Em um segundo nível, da relação entre eles. E num terceiro nível, da relação disso com o mundo real. Dando um exemplo mais prático, né? O signo mesa, por exemplo, pode fazer parte de uma locução como isto é uma mesa de madeira. Mas o mesmo signo mesa aparece numa frase do tipo eu vou pôr a mesa. Eu vou pôr a mesa já nos remete a um outro repertório de significados. E se eu abro os jornais e leio, por exemplo, que a mesa do Senado votou a reforma, eu estou em um outro contexto significante, né? Ou seja, para eu passar o mesmo signo mesa, que aparece em cada uma dessas locuções, guarda um significado absolutamente diferente. Mas como é que isso sai da boca do emissor e chega ao receptor e fecha o circuito da comunicação? Para que isso ocorra, é absolutamente necessário que conheçamos não só as palavras, mas as regras que nos permitem, naquela língua, combiná-las da maneira correta para emitir a linguagem. Resumindo, a língua é esse repertório de símbolos interrelacionados numa estrutura. Estrutura essa que aparece quando nós usamos a língua, né? Por isso que, quando se estuda uma nova língua, decorar o dicionário não auxilia muito, né? Quando nós abrimos um dicionário, nós temos a identificação individualizada do signo. Mas língua não é isso. Língua é esse sistema simbólico de relações. Dizem os semióticos que a fala se refere ao uso atual da língua. Como atual? O uso atual da linguagem nessa situação, nessa circunstância, né? Falar é dar a entender alguma coisa mediante símbolos linguísticos. Pois bem, olhando o fenômeno comunicativo, né, nós temos, né, o emissor da mensagem, o receptor e a troca de mensagens. O discurso que se estabelece entre eles só se estabelece se ambos coparticipam dessa mesma estrutura, né? Por isso que esse episódio lamentável, né, que vimos aí da Copa dos brasileiros com a Rússia, etc., né, representa uma violência, é uma violência simbólica, porque foi uma piada de mau gosto, mas que se sustenta no quê? Na exclusão dela da própria linguagem, né? Quando nós excluímos alguém da própria linguagem, nós o excluímos da noção de sujeito. Nós excluímos a própria humanidade desta pessoa, né? Tratamos como um mero objeto, né? Na medida em que a linguagem é esse instrumento que humaniza, a partir do qual é possível referenciar o diálogo. Diálogo esse que é a sustentação da intersubjetividade, ou seja, eu estou aqui no grau zero da semiótica, que é entender como nós, humanos, nos tornamos seres significantes. Bom, isso já vai clarear um pouquinho com um certo exemplo que eu quero dar para vocês. Deixa eu ver, tá um pouco mais para adiante. Mas vamos lá. Quando a Constituição fixou entre os direitos dos trabalhadores o descanso semanal, o repouso semanal, preferencialmente aos domingos, ela utilizou esse vocábulo, esse adjunto adverbial, preferencialmente, que aparece, que aos olhos do público comum pode
pode ser absolutamente ingênuo. Nós sabemos que após a Constituição, esse preferencialmente gerou toda uma celeuma diante de ao menos duas interpretações distintas, né? Ou seja, preferencialmente aos domingos significa que eu posso escolher qualquer dia e entre eles o domingo tanto faz, ou eu tenho que privilegiar o domingo e só de maneira excepcional permitir nos outros dias. Ou seja, a preferência se faz numa acepção ou em outra acepção. O legislador, na hora que escreveu a norma, seguramente, né, e pelos anais do Congresso nós vemos, debateu essa questão, né? Ele excluiu a palavra exclusivamente, o que nos geraria uma outra formação da realidade. Isso é, o repouso só pode ser aos domingos. Ao se valer da palavra preferencial, ele pegou no repertório e criou uma mensagem para os receptores, nós na norma jurídica, que sim, vamos nos debater, né? E de fato demorou vários anos até se fixar o entendimento de que esse preferencialmente significa a segunda acepção que eu enumerei, ou seja, o domingo prefere e só de maneira excepcional são os outros dias. E ainda acrescentou-se mais um outro significado a esse termo, né? Mais uma interpretação. Olha, no mês pelo menos um, né? Veja o caminho da interpretação com base num adjunto adverbial aparentemente inofensivo, né? Esse exemplo nos permite verificar o seguinte, que em todo o circuito comunicativo existe sempre uma seletividade. Seletividade daquele que emite a mensagem, porque ele vai selecionar no repertório as palavras na ordem que ele quer, e o emissor tem que ter conhecimento para que a mensagem que ele pretende passar seja adequada à própria mensagem, porque muitas vezes pode haver o ruído, né? Eu queria dizer aquilo, mas veja o teor da sua mensagem. Então, a seletividade aparece lá na ponta do início, na hora do emissor da mensagem. Jogada para o mundo a mensagem, na hora que o receptor, na hora que o leitor, na hora que o intérprete vai ler, ele também faz uma seletividade, né? E essa seletividade significa que, dentre as possíveis acepções daquela palavra, ele vai escolher uma. O circuito da interpretação é, portanto, dizem aí os semióticos, contingente. Mais do que isso, duplamente contingente. Depende da contingência daquele que fala ou escreve, emite a mensagem, assim como depende da contingência daquele que lê e interpreta. Essa contingência tem que ser controlada, porque senão o diálogo não se realiza. Para que esse controle exista, é que existem os códigos linguísticos, os códigos de cada sistema, dentro do direito, dentro da matemática, dentro da química, dentro da biologia e assim vai, né? Ou seja, os códigos são normas sobre normas, são preceitos de como usar as mensagens e os elementos de mensagem. Veja que eu estou adentrando um universo de complexidades, né? Esse universo de complexidade é o chamado mundo da interpretação, mundo do significante, como diriam alguns filósofos, né? Mas sem aprofundar muito, que não é o nosso objetivo aqui, quero que retenham essa percepção de que todo fenômeno comunicativo depende de uma dupla seletividade que gera uma contingência. A todo momento nós estamos precisando nos explicar para diminuir a quantidade de contingências, mas ela jamais será zero. Sempre vai ter esse espaço para uma avaliação a latere, para uma interpretação diferente, e assim vai.
eu me lembro, né, um pouco o grande pensador, autor Umberto Eco, né, que se tornou também um grande romancista, né, uma vez numa das suas palestras, né, alguém dizia, não, mas o livro do senhor quis dizer isso, aquilo, né? Aí ele brincando, né, ele dizia assim, olha, o autor depois que escreve um livro deveria morrer. Todo mundo levou um susto assim. Sim, para não ter que se confrontar com esse tipo de desafio. Por quê? Porque a obra tem vida própria, diz ele. Né? E não serei eu o intérprete autorizado a dizer qual é a verdade dela. Na medida em que eu criei a obra, ela tem vida própria. Né? Ele, como grande semiólogo, né, nos está colocando aqui esse desafio. Isso é, uma vez emitida a ordem, por exemplo, né, criada a norma, ela tem vida própria independente do seu órgão emissor. Não é o órgão emissor que vai dizer como ela deve ser interpretada. Né? Isso vai ser o trabalho da interpretação, porque surge todo esse território. Bom, vamos para o tal do desafio que é o zeniano. O professor Tércio Sampaio Ferraz, no seu livro de Introdução ao Direito, de introdução não tem nada, né? Um livro bastante complexo, né? Utilizando a teoria da linguagem, ele nos faz reler, né, o grande, né, autor austríaco, né, de língua alemã, Hans Kelsen, né? Quem estudou direito aqui, né, principalmente a USP, né, se lembra logo no início, né, o que é um pecado, né, nos primeiros anos, dá para os alunos de primeiro ano ler a chamada teoria pura do direito, sua grande obra. Pois bem, esse autor provavelmente foi aquele que fez o maior esforço de dar à ciência jurídica um estatuto de ciência, científico, isto é, isento, neutro. E esse autor, né, de raiz kantiana, né, não é à toa que o livro dele é Teoria Pura do Direito, que nos remete à crítica da razão pura de Kant, né, esse autor que levou esse esforço ao máximo, lá no final que é a sua grande obra, tem um capítulo dedicado à hermenêutica, que é um capítulo muito curtinho. E nesse capítulo, Kelsen nos frustra. Como assim? Diz o professor Tércio. A despeito de todo o esforço da teoria pura, nós chegamos ao final dela em busca de uma teoria científica da interpretação jurídica, e o que nós encontramos é o seguinte raciocínio. Kelsen faz, lá no final do livro dele, nesses capítulos finais, a seguinte distinção. Ele diz, olha, no mundo da interpretação jurídica, eu tenho a interpretação autêntica e a interpretação doutrinária. A interpretação autêntica é aquela realizada pelos órgãos competentes, competentes no sentido jurídico, ou seja, os órgãos encarregados pelo poder estatal de dizer o direito no caso concreto. Vale dizer, os juízes. E ao lado desses eu tenho a interpretação doutrinária, isto é, a realizada por todo o resto que não é competente, por todo mundo que se mete a falar de direito, né? Sejam eles juristas, advogados, jornalistas, comentaristas de futebol, né? Porque hoje em dia, né, depois do último julgamento do Supremo televisionado, né, de milhões de técnicos, viramos milhões de juristas, né? Fui tomar cafezinho e estava todo mundo ali discutindo direito, né? Com bastante envergadura, pelo menos na sua posição pessoal, né? Mas enfim, diz o Kelsen, a distinção é que a interpretação autêntica feita pelo órgão competente, ela produz um enunciado vinculante. Isto é, a grande diferença é essa. A contrário senso, aquele que não é órgão competente e que interpreta a norma não produz um enunciado vinculante. Né? É o caso de um parecer jurídico, uma opinião doutrinária. E ele avança mais um pouquinho e diz assim, o ato interpretativo, quando se trata do órgão competente e que, portanto, determina a vinculação, altera, gera
uma consequência no mundo dos fatos, gera um dever ser real. Naquele caso concreto, faça-se tal coisa, devolva-se isso, pague-se aquilo. Já no caso daquele que não está numa posição assim, eu tenho uma mera opinião. Não raro, e eu citei apenas o exemplo do preferencialmente aos domingos, mas a reforma trouxe aí, né, muitas interpretações distintas do mesmo dispositivo. Kelsen vai dizer o seguinte: o intérprete, na hora que faz a opção por uma interpretação excluindo a outra, ele o faz como um ato de vontade. E isso choca. Como assim? Não é um ato de conhecimento? Isso é, a opção não se impõe pelo seu estatuto de verdade da interpretação? Kelsen diz não. O órgão competente interpretante, ao optar por essa interpretação da norma em detrimento daquela e produzir um enunciado vinculante, vai dizer uma sentença, ele o faz partindo de um eu quero, não um eu sei. Né? E caso as partes ali não, né, discordem daquele enunciado vinculante, vai dizer, não, o juiz errou, né? Sistema recursal. Kelsen vai dizer, mesmo raciocínio. O sistema recursal desloca de um órgão competente para outro o exercício da interpretação. No órgão recursal, novamente, a opção vai ser dada. E a opção é feita com base em um estatuto de verdade? Não, em um estatuto de vontade. Aonde ele nos coloca? Por que isso, né? Por que o professor Tércio Sampaio diz que esse é o desafio kelseniano? Isso é, no limite, lá na frente, entre interpretações juridicamente sustentáveis, a opção do intérprete acaba sendo uma opção íntima. E essa opção íntima vai gerar o quê? Um torvelinho dentro dele onde aparecem os valores. Mas como Kelsen vê, o rapaz quer a teoria pura do direito. Ele não quer que valores entrem para atrapalhar a interpretação. Ele não pode admitir isso. Né? Mas apenas um adendo, né? Porque quem está de fora pode pensar, então no direito eu posso falar A, B, C, D. Não, não é bem assim. Né? A doutrina e o discurso hermenêutico é aquele que nos confere instrumentos para mostrar as interpretações possíveis. Ou seja, eu consigo avaliar as interpretações falsas, aquelas equivocadas, mas eu não consigo construir a verdade. Não sei se isso ficou um pouco no ar. Aonde eu quero chegar? Eu identifico uma interpretação equivocada, mas eu não identifico uma interpretação diante de uma cisão interpretativa da norma como verdadeira e, como tal, apta a afastar a outra como falsa, ou seja, ela se impor pelo seu estatuto de ciência. Né? Lembrem do exemplo, eu peguei um exemplo pretérito, né, a discussão em torno do repouso semanal preferencialmente aos domingos, porque isso já sedimentou. Mas sedimentou aonde? Sedimentou após a jurisprudência fixar. Né? Ou seja, nós partimos de um ato de vontade e terminamos no ato de vontade fixado pelo tempo dentro daquela estrutura institucional. Né? É o que vai acontecer com a reforma daqui a alguns anos. Né? Todo esse burburinho vai se assentar ao longo do tempo, através desse percurso, desse embate interpretativo, e determinadas interpretações vão perecer, ou vão ficar soterradas. Mas elas ficarão porque elas são falsas? Não. Elas permanecem verdadeiras.
Elas ficaram porque são opções do intérprete naquele momento. Em suma, né, a interpretação doutrinária, ela é ciência até o ponto em que ela denuncia o equívoco, né? Kelsen diz, a equivocidade resultante da plurivocidade. Como assim plurivocidade? Plurivoz, várias vozes, vários sentidos. Na hora que eu interpreto, eu posso ter uma interpretação A, B, às vezes C, com algumas nuances. Mas a D se revela como absolutamente tresloucada. Então, a interpretação doutrinária me permite concluir que eventualmente a D é tresloucada, ou seja, ela é equivocada. Eu chego até aí. Ou seja, ela depura. Lembra que eu falei, o circuito da comunicação, ele se inicia na contingência e chega na contingência. A interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica, ela vai depurando, ela vai solidificando os argumentos, mas ela jamais é unívoca, ela jamais vai gerar a univocidade, né? Ela vai apontar o equívoco dentro da plurivocidade. Bom, fecho aqui esse parênteses um pouco mais filosófico, um pouco mais voltado para a semiótica, para, diante, né, desse que é o que o professor Tarso chama do desafio kelseniano, que é um desafio nosso de todos os dias, aliás, o desafio desde Kant, né? O estatuto de verdade, ele não é mais o nosso norte nas ciências, muito menos nas ciências humanas, né? Nós trabalhamos com a exclusão do falso, né? A ideia de que nós buscamos a verdade, né? Diante dessa percepção da linguagem como essa estrutura cambiante, né, de significados, do lado do emissor, do lado daqueles que recebem, gera isso que alguns autores hoje chamam, né, e entrou aí no jargão do jornalismo como pós-verdade, né? O que é essa pós-verdade, né? O estatuto científico não se faz mais na adequação do fato ao enunciado. O estatuto científico se faz no controle dos equívocos, na exclusão do falso, na diminuição do ruído, na diminuição do erro, né? Esse é o nosso mundo científico de hoje. E o engraçado é que isso invadiu as próprias ciências naturais. As próprias ciências exatas trabalham com esse tipo de paradigma hoje também, não só as ciências humanas, né? A ideia de que a verdade, né, ela é inatingível, né? E aí, Kant e sua crítica da razão pura. Bom, fechado o parênteses, eu faço aqui rapidamente, né, uma exposição sobre as escolas hermenêuticas, isso é, dentro do direito, né? Quais foram as principais escolas? E lembrando que tudo isso daqui nasce, né, como eu disse para os senhores, né, historicamente a partir do século XVIII. Nasce, né, a primeira escola, chamada escola da exegese ou escola dogmática, nasce com os movimentos de codificação, nasce com a Revolução Francesa, né? Essa escola, né, essa primeira escola hermenêutica é aquela que, na esteira do ideal da Revolução Francesa, vê no legislador e no código o centro da vida jurídica e diminui o papel do juiz, né? É dessa escola a ideia de que tudo cabe ao legislador. Ao juiz resta ser, a famosa frase, a boca da lei. Ou seja, a interpretação aqui tem que ser mínima, né? Ela tem que ser residual, né? Essa escola ela é absolutamente legalista, centrada na lei como única fonte do direito e reduz todas as possibilidades mais amplas de interpretação, né? Aqui eu sempre cito isso, que é interessante, né? A gente pensa na figura, né? O Código de Napoleão. Bom, Napoleão Bonaparte, né,
que é o final ali da Revolução Francesa, né, que praticamente mudou o mapa da Europa, né, a gente lembra das batalhas, etc. Ele, no fim da vida, né, escreveu algumas cartas. E numa dessas cartas, ele escreve o seguinte: minha verdadeira glória, escrevendo Napoleão, não está em ter ganho 40 batalhas. Waterloo apagará a lembrança de tantas vitórias. É aquilo, né? Não basta ganhar 16 jogos na final, se perde, você perdeu tudo, né? Aí ele termina: o que não se apagará, o que viverá eternamente, é o meu Código Civil. Né? Essa é uma das últimas cartas, né, antes dele morrer na ilha de Santa Helena. Né? Ou seja, ele tinha a consciência de que ali, esse movimento de codificação que nós herdamos, né, da França, né, eu digo nós, os países romano-germânicos, da tradição da Civil Law, está impregnado, né, desse movimento histórico, que é a construção do Estado liberal na esteira das revoluções, né, da Europa. Né? O movimento de codificação trouxe consigo a primeira escola, que é a escola exegética ou dogmática. A segunda escola, que aparece logo em seguida, praticamente contemporânea, ficou conhecida como escola histórico-evolutiva, né? Os chamados autores preocupados com a historicidade da norma. Qual é a característica principal dessa escola hermenêutica? Ela separa, né, aquilo que se convencionou chamar de mens legislatores da mens legis. Como assim? O que é mens legislatores? Isso é, eu tenho uma interpretação daquilo que estava na mente do legislador quando redigiu e construiu a norma, o que é diferente do próprio significado da norma em si. Né? Essa escola deslocou essa percepção, ou seja, uma coisa é o que o legislador pretendeu, outra coisa é o que a norma plasmada, inscrita e inserida no código esse, que é um sistema complexo, relacional, os artigos se relacionam, lembra da língua como estrutura complexa. Isso se destaca como interpretação autônoma. Por isso que eu brinquei aqui com a entrevista do Humberto Eco. Na hora que eu escrevo um livro, não me venham perguntar qual é a minha interpretação. O livro, interpretem, ele tem vida própria. Né? A norma, ela vai ter vida própria independente daquilo que o legislador lá na origem pensou. Não que não seja importante saber da mens, né, da ideia, da finalidade do legislador e dos debates. Sim, né? Mas não se esgota aí. Né? Portanto, essa escola, a grande ideia dela, né, é dar vida aos códigos. Mostrar que os códigos, como produções culturais, eles têm uma vida, uma história própria. E essa história própria se constrói e se sedimenta através das várias interpretações ao longo do tempo. Né? Veja, por exemplo, o Código Civil anterior, o Código de Bevilacqua, né? Ao longo ali dos 90 anos, quase, né? Quanta interpretação foi sedimentada, e muitas vezes interpretações excludentes de vários dispositivos. Né? Mas o aspecto ainda fundamental dessa escola é que ela permanece, assim como a escola anterior, arraigada na ideia de que a lei é a única fonte do direito. Ingressamos aí, já estamos chegando mais perto do século XX, né? Naquilo que o professor Carlos Maximiliano, né, grande autor, um livro já antigo, né, de hermenêutica, né, denomina de escola da livre investigação científica. Né? Qual é a característica desta escola? Né? Essa escola trouxe a percepção da chamada occasio legis, isso é, da ocasião da lei. Como assim? Ela acrescenta, vamos dizer assim, um nível de complexidade maior à escola histórica. Né? O diferencial dela é dizer que o direito é um produto cultural, ele responde a uma demanda da sociedade e ao longo do tempo ele vai sendo interpretado de maneira viva. Isso significa que, além da lei como fonte do direito, eu tenho outros elementos como fonte. Por exemplo, os usos e costumes. Daí a ideia de occasio legis. Né? Essa escola
para essa escola sobressai a ideia do intérprete, né, atento ao quê? As transformações do seu tempo, as demandas do seu tempo. Só que, ainda assim, mesmo nessa escola, seria impensável uma interpretação contra a legem. Não há como contrariar a lei, né? Isso vai aparecer na última escola e mais recente, a chamada escola do direito livre, né? Que para alguns aqui, né, para alguns autores, vai desembocar no chamado ativismo judiciário. A escola do direito livre, na realidade, nasce lá no começo do século XX com um autor, que é Hermann Kantorowicz, que escreveu um livro chamado A Luta pela Ciência do Direito. E o que esse jurista alemão propugnava é que a interpretação da norma não pode se limitar à descrição do mero ordenamento positivo. O juiz, o intérprete autorizado, quando vai interpretar, em seu ânimo ele tem que trabalhar com a ideia de justiça. Portanto, ele tem uma liberdade de inserir significados ali, mesmo contra a legem. Em nome do quê? Em nome da justiça, né? Em nome da percepção do justo, né? É essa escola que vai trazer e dignificar uma certa interpretação contra a legem em nome ou em favor da busca, né, de uma equidade social, né? Eu só estou enumerando. Quero dizer que cada uma dessas escolas passou e passa por debates e críticas muito ferozes, né? Aqui não me cabe, né, apontar onde que está o calcanhar de Aquiles de cada uma delas. Eu só quero enumerar para mostrar para os senhores o painel que nós temos à nossa frente, né? É dessa escola, e aqui eu fecho, né, a grande máxima dessa escola, né, em latim seria algo como fiat justitia perat mundus, ou seja, faça-se a justiça ainda que o mundo pereça. Mundo aqui é o mundo normativo, né? Pois bem, fechado esse, deixa eu ver quanto tempo ainda tenho, 5h30, eu estou acelerando tudo isso para chegar propriamente nos desafios aqui da reforma. Ao lado de enumerar para os senhores aqui, senhoras, as escolas hermenêuticas, né, eu vou passar também bastante rapidamente, né, do que alguns autores chamam de modelos de interpretação, ou seja, o modus operandi do intérprete, né? E aqui, né, eu acredito que os senhores vão estar em casa, né, já ouviram falar disso, né? E vários livros de direito abrem com algum capítulo, classificando, né, o que se denomina de técnicas de interpretação. Aqui eu me refiro às grandes 4 técnicas interpretativas, né? A gramatical, a lógica, a histórica e a sistemática, né? Veja bem, aqui eu estou diante de um modus operandi, ou seja, eu estou diante de uma técnica do intérprete, tá? Algo bem específico. O que é o modus operandi para o intérprete que usa a técnica gramatical? A técnica gramatical implica em eu verificar na norma todos os significados intrínsecos dela, ou seja, fazer a completa e mais exata leitura de todos os signos que foram utilizados na norma, né? Qual é o verbo que está sendo utilizado, qual é a possibilidade de entender aquele substantivo, né? Vou dar um exemplo, né? Imagine que eu estou estudando direito constitucional e me deparo com a norma constitucional que garante a todo cidadão brasileiro, né, o direito ao trabalho,
Eu primeiro preciso entender o que é cidadão. Né? Eu não posso partir da linguagem comum. Eu preciso verificar dentro da norma se ela me dá indícios para definir cidadão. E a Constituição dá. Logo ali na frente ela define o que é cidadão. Né? Então, a interpretação gramatical supõe esta avaliação intrínseca dos termos da norma. É a mais pobre interpretação? Eu não diria que é a mais pobre, ela é a primeira. Nós iniciamos a interpretação por aí, pela compreensão gramatical. Feita a compreensão gramatical, nós entramos na interpretação lógica, que é essa que vai nos remeter à ideia de que aquela norma é um conjunto, né? É um mini código de significantes, que uns remetem aos outros. Isto é, eu não posso interpretar um termo de modo a excluir o significado do outro. Eu tenho que harmonizar. A leitura lógica supõe uma avaliação semântica da norma. A avaliação gramatical supõe uma avaliação sintática, isso é, palavra a palavra, linha a linha. Aí chegamos na técnica interpretativa conhecida como técnica histórica. Né? Vejam como ecos da antiga escola hermenêutica da exegese histórica. A técnica histórica significa, ao interpretar a norma, ir em busca das causas pretéritas que estavam lá no processo legislativo. Isso é, o legislador lá nos seus debates, o que ele queria, o que ele estava debatendo até plasmar, até fixar aquela norma. Né? Essa é a técnica histórica. E por fim, né, a sistemática, né, é aquela interpretação que coloca aquela norma em movimento dentro do ordenamento jurídico. Isto é, ordenamento como sistema, então eu não posso isolar a norma, eu tenho que colocá-la ao contato de outros códigos, da Constituição, do Código Civil, de princípios do direito, que eu já vou falar daqui a pouco. Né? Esse repertório significa o quê? Técnicas interpretativas. Isto não é hermenêutica, é isso que eu queria. Ou melhor, a hermenêutica não se resume a isto. A hermenêutica é esse discurso sobre o discurso. É pensar como se faz a comunicação dentro desse fenômeno que é o direito. E aí eu tenho que entender a norma, o emissor da norma, o que recebe a norma e os tipos de intérprete. Não esquecendo, como diz o nosso Hans Kelsen, eu tenho um intérprete aqui que é um intérprete privilegiado, que ao fim e ao cabo é aquele que o Estado diz. Esta interpretação vincula. Bom, fechado aqui, né? E aí eu comecei a arranhar, né? E quero falar um pouco com os senhores aqui dos princípios, né? Eu sei que pode parecer um pouco vago, né? Mas quando eu estudando filosofia, né? Quando alguém vai estudar filosofia, normalmente, numa das primeiras aulas, né? É o nascimento da filosofia. Como é que a filosofia nasceu? Né? E todos nós sabemos que a filosofia nasceu na Grécia, né? Antiga, né? Entre os chamados pensadores pré-socráticos. Né? Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes. Esses autores, para nós, só ficaram fragmentos. Nós não temos as obras deles. Mas, a despeito das diferenças dos discursos de todos eles, todos têm algo em comum. Né? E é por isso que eles são identificados como, né, os pais do pensamento filosófico. Todos eles se fazem a mesma pergunta. Né? Anaximandro, Tales, Anaxímenes, todos. E qual é essa pergunta? A pergunta que eles fazem é: qual é o princípio das coisas? Em grego, qual é a arché da physis? Arché em grego é o princípio, physis é a natureza. Ou seja, qual é o princípio de tudo isso? E quando eles perguntam qual é a arché, são duas perguntas em uma.
Isso é, da onde que isso veio e qual é o elemento que explica a produção posterior desde a origem até hoje. Ou seja, quando eu falo em princípio, eu estou em busca daquilo que define a origem de uma coisa, bem como do elemento regulador de todas as transformações posteriores dessa coisa. Porque tudo que existe, existe no tempo e vai se transformar. Então, princípio é algo que está na origem e algo que explica as mudanças posteriores. Por isso que a palavra arqué, em grego, vai gerar a palavra arcaico em português, que é o mais antigo, é o que está na origem, é o mais velho. E também vai gerar o sufixo arquia, em monarquia, que é o governo de um só. Oligarquia, governo de alguns poucos. Então, quando eu falo em princípio, eu estou em busca do que está na origem e do princípio regulador. Né? Princípio de direito. Aqui eu selecionei um trecho bem curtinho, né, do ministro Godinho, né, que no seu catatal lá de Direito do Trabalho, falando dos princípios, ele escreve assim, eu cito: podem os princípios ser comuns a todo fenômeno jurídico ou especiais a um ou alguns segmentos particularizados. E o que me interessa é o que ele diz agora. Desse modo, os princípios jurídicos gerais são proposições gerais informadoras da noção, estrutura e dinâmica essenciais ao direito. Vou repetir. São proposições gerais que informam a noção, a estrutura e a dinâmica. Ao que ele diz, eu tenho princípios que são princípios do direito. E eu tenho princípios que são princípios especiais de ramos do direito. É o que ele termina a frase. Ao passo que os princípios especiais de determinado ramo do direito são proposições gerais, informadoras da noção, estrutura e dinâmica essencial a certo ramo jurídico. Volta àquela origem da filosofia, né? Porque se nós pensar, o que é a filosofia? A filosofia é esse esforço da humanidade de pensar racionalmente o mundo, de tentar entender o mundo não se valendo de uma explicação fora do mundo, supranatural, né? Ou seja, é a razão com seu esforço próprio. Ela não lança mão de uma explicação extraterrestre ou supranatural. Eu tenho que entender o mundo a partir dele mesmo, né? Por isso que nós olhamos hoje um trovão e não falamos que é um Deus batendo martelo. O trovão hoje é explicado como o choque de partículas positivas e negativas na atmosfera. Olha o caminho que a humanidade percorreu até chegar nessa explicação, né? Isso nasce com a filosofia através desse esforço racional. E a filosofia nasce tentando identificar o princípio das coisas. E se eu estou no direito e eu falo em princípio de direito, é disso que eu estou me referindo. São as noções que informam a própria origem do direito, a sua estrutura e a sua dinâmica posterior. Não? Daí que os princípios não são etéreos, estão aí fora nas nuvens. Eles informam cada uma das normas e eu tenho que identificá-lo ali, como que ele opera ali dentro de cada uma dessas normas. E aqui, né, encaminhando mais para o final aqui, eu não sei se existe debate. No final, normalmente abre para as perguntas. Tá ok. Perfeito, tá. Então eu estou ainda dentro aqui no meu tempo. E agora eu entro, né, seja, enunciado a noção de princípio, a sua importância, né, ou seja, a fundamentalidade, né, como dizem os filósofos, né, ou seja, isso está em toda a área de saber, todo o ramo do saber, né? Seja ele um saber pragmático, seja ele um saber menos pragmático, não interessa, eu estou diante, né? Ou seja, o grau zero de qualquer forma de conhecer é a estruturação e o conhecimento de seus princípios. E no direito não é diferente, né?
ainda que não esteja plasmado numa norma jurídica, ele está ali operando, ele está ali informando aquela norma, né? E exigindo do intérprete que o faça, que lembre disso, né? Sob pena do quê? De desvirtuar a própria finalidade daquela norma. Pois bem, diante da reforma, né, trabalhista, né, e desta avaliação de que princípio não é algo etéreo, mas que faz aqui o nosso dia a dia, o nosso arroz com feijão, eu invoco aqui 3 princípios, né, que me parecem absolutamente necessários para entendermos esse momento histórico em que a gente vive, né, e fundamentais para nós sairmos de algumas ciladas, né, ciladas, eu digo, de algumas, né, de alguns caminhos sem rumo que muitas vezes pode aparecer ao intérprete, né. O primeiro princípio, e é um princípio constitucional, é o chamado princípio do não retrocesso, né? Ou seja, esse princípio está ligado à ideia de que a concretização de um direito constitucional implica numa conquista social. Essa conquista social está diretamente atrelada à concretização da dignidade da pessoa humana, razão pela qual todas as normas devem se nortear, né? Ou seja, o princípio do não retrocesso significa que, atingido um patamar de direito, né, a sociedade que atinge esse patamar, ela tem que, ciosa desse patamar, lutar para que não só se mantenha efetivo, mas como ele se mantenha atual. Aqui eu leio um trechinho, né, se me permitem, né, de um julgado do Supremo, da lavra do ministro Celso de Mello, em que, invocando esse princípio, ele escreve o seguinte: o princípio da proibição do retrocesso impede, em temas de direitos fundamentais de caráter social, direito do trabalho está inserido aí, quero crer, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos e prestações positivas do Estado, ele cita aqui alguns exemplos, como direito à educação, direito à saúde, direito à segurança pública, traduz no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos obstáculos a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo próprio Estado. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas também se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar, mediante supressão total ou parcial, os direitos sociais já concretizados. Em suma, o princípio que nós estamos tratando aqui, ele opera uma proteção do núcleo essencial e intangível de direitos fundamentais, né? Garantia de um patamar civilizatório mínimo, sem o qual fica letra morta a tal dignidade da pessoa humana. Mas há um outro, que é co-irmão deste princípio, né? Ou seja, ao lado do princípio do não retrocesso, existe o chamado princípio da progressividade. Né? O que é isso? Né? Aqui eu cito um trechinho bem curtinho, né, do Canotilho, né, grande constitucionalista português, né, em que ele escreve o seguinte: os direitos sociais e econômicos, abre parênteses, direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação, uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir simultaneamente uma garantia institucional e um direito subjetivo.
Parece o outro, mas não é. O princípio do não retrocesso significa uma vedação ao Estado para que não reduza o direito. O princípio da progressividade significa uma garantia, um direito subjetivo a cada um de nós, de que nós vamos caminhar para frente. Né? Ou seja, na medida em que um veda o retrocesso, o outro instiga a que nós ampliemos. Né? Ou seja, quando se fala em patamar mínimo civilizatório, nós estamos falando na promoção de um mínimo de distribuição de riquezas, por exemplo. Né? Na retirada do maior número de pessoas da condição de miserabilidade. Né? Condição para conferir um mínimo de civilidade a essas pessoas. Né? Que só podem alcançar algum grau de civilidade, né, por intermédio de um mínimo de um poder aquisitivo. Né? Ou seja, eu estou falando de imposição de freios e limites a um sistema cumulativo abusivo de exploração do capital sobre o trabalho. Né? Ou seja, aqui também eu estou invocando, né, estruturas quantitativas e qualitativas do direito que busquem preservar uma certa justiça distributiva, né, reduzindo desigualdade social. E antes que alguém fale, comunista vai para Cuba, eu invoquei aqui Canutilho. O que ele está dizendo é algo bem diferente. Né? O que ele está dizendo é o seguinte: seja você um liberal e pense que o mercado é que vai atingir a promoção social, seja você alguém mais de esquerda e achar que o Estado é que tem que promover o desenvolvimento econômico e fazer isso, não interessa. O debate aqui não é ideológico político nesse sentido. O debate aqui é essas garantias constitucionais, uma vez conquistadas pela sociedade naquele dado momento histórico, não só não deve retroceder, como ela deve olhar para frente visando um amelhoramento dessa distribuição. Seja o caminho que politicamente você vai optar. Né? Seja via mercado. Né? O que eu não posso é prescindir, né? O Estado, quando ele diz né? o que o Estado não pode prescindir é desse instrumental de proteção. Né? E quando, né, e aqui eu abro um parênteses, quando eu abro jornais e leio alguns índices econômicos, né, alguns economistas, o próprio IBGE, divulgando que menos de 3% da população brasileira detém mais de 50%, quase 70% da riqueza desse país, e que os 97% restantes ficam com cerca de 30%, algo está muito errado aqui. Né? Nesta estrutura social, nesse dado momento histórico. E o direito constitucional, o ordenamento jurídico, dotado destes dispositivos, informados por estes princípios, né, não pode ficar silente. Né? Ele tem um papel histórico aqui a cumprir. Terceiro e último princípio, esse eu passo bem rapidinho, porque é conhecimento de todos, é o famoso princípio da proteção. Ou seja, o princípio da proteção é o que identifica o nosso ramo do direito. Né? O direito do trabalho se desloca, nasce, né, se destaca do direito civil comum lá no século XX, né, em meados do século XX, com base no princípio da proteção. O princípio da proteção supõe que eu estou olhando uma realidade, que é uma realidade desigual entre capital e trabalho, desigual na medida em que eu tenho um dos polos, né, com soberania econômica, jurídica e social em face do outro. Desigualdade essa que eu vou tratar com alguma desigualdade para gerar um equilíbrio formal jurídico. Né? Ou seja, o princípio da proteção é o grau zero aqui, né? É a origem do direito do trabalho como direito autônomo dentro da seara civil. Sem ele, nós desvirtuamos, nós perdemos a nossa identidade como direito específico.
Caminhando mais para o final da minha fala, eu gostaria de, e aqui é um artigo que tem um peso hermenêutico muito grande, né? Eu gostaria de lembrar aos senhores, né, do artigo e da aplicação, né, do artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? O artigo 5º da Lei de Introdução diz assim, né, na aplicação da lei, vale dizer, eu estou falando na hermenêutica do direito, o juiz atenderá. Atenderá significa não poderá atender. Aqui é um imperativo. Ele tem que atender. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Né? Isto, né, esse artigo é uma norma positivada de profunda invocação hermenêutica. Né? Todos aqueles que operam no mundo jurídico, sem esse artigo 5º na cabeça, né, tá fora, né, da aplicação conforme, né, conforme a Constituição, segundo os constitucionalistas. Né? Me permitam aqui, eu sei que não é muito bom, eu gostaria de ter colocado ali, mas infelizmente não tive tempo, né, os trechos, um trechinho da professora Maria Helena Diniz comentando esse artigo 5º. Ela escreve o seguinte: pode-se dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fim, um propósito, um motivo prático, que consiste em produzir na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, oportunos, etc. Me permita uma outra citação também do professor Tércio, sobre o mesmo artigo 5º da Lei de Introdução. Ele diz assim: os fins sociais são do direito, já que a ordem jurídica como um todo é um conjunto de normas para tornar possível a sociabilidade humana. Logo, dever-se-á encontrar nas normas o seu fim, que não poderá ser um fim antissocial. Né? Em suma, né, a norma hermenêutica, né, citada aqui, que coloca ao intérprete a necessidade de pensar o fim social, aquela norma específica que ele está interpretando naquele momento tem que atingir, é uma exigência legal e uma exigência interpretativa. Né? Se nós juntarmos este raciocínio aos 3 princípios informadores do direito que eu enunciei agora, nós começamos a formar um cabedal de instrumento para interpretar as normas, para interpretar a nova norma. Né? Mas eu, né, peguei um exemplo aqui meio a látere, né, só para os senhores verificarem, né, como é que isso opera. Né? Eu não vou entrar nessa bola dividida, até porque foram 10 palestras com vários temas do direito do trabalho. Eu peguei aqui um julgado, e é um julgado recente, de muita importância, do próprio Supremo, onde o artigo 5º foi invocado. Eu me refiro à ADI, em que o Supremo discutia a interpretação do Código Civil, né? No caso era o artigo 1723 do Código Civil, que é o artigo que define a noção de família. Na pauta do Supremo, a discussão era a união estável homoafetiva, né? Se isso juridicamente poderia ser considerado família. Né? E o relator na época, o ministro Aires Brito, né, escreveu o seguinte, um trechinho bem curto, eu cito: pelo que dou ao artigo 1723 do Código Civil, interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Ou seja, eu quero fazer uma interpretação conforme a Constituição, eu estou excluindo
do artigo 1723 qualquer interpretação que retire dele esse significado, né? Entendida esta como sinônimo perfeito, reconhecimento que há de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Ele está se referindo à união homoafetiva, né? Ou seja, do ponto de vista civil, a união homoafetiva foi elevada ao mesmo estatuto de proteção de todas as uniões estáveis heteroafetivas. Isso com base, né, interpretando a Constituição, invocando o artigo 5º para fixar essa norma, né, essa norma vinculante, vale dizer, esse novo direito, né. Em suma, né, nós estamos diante de um momento de bastante turbulência. Toda nova norma traz isso necessariamente, né? No caso da reforma, nós tivemos várias alterações de ordem de direito material, de direito processual, mas principalmente normas que, à primeira vista, implicam numa subversão principiológica, né? Ou seja, numa alteração de princípios, né? Me refiro ao princípio da proteção, por exemplo. Bom, aí é o desafio do intérprete, né? O intérprete, no caso concreto, que não pode esquecer desse background todo que nós conversamos hoje aqui, mas que não pode esquecer, sobretudo, daquilo que identifica esse ramo do direito, né? Que é o direito do trabalho, e que tem esse compromisso de interpretar atendendo aos fins sociais, interpretar sob a exigência de alcançar o bem comum, né? Aí vocês vão dizer, mas bem comum, fim social, isso são conceitos muito abertos, valor A, etc. Tal. É o desafio do intérprete. Ele vai ter que contar para nós, na hora que interpretar, o que ele entende por fim social, por bem comum, naquela interpretação específica. Mas ele vai ter que fazer isso, né? Sem o que, né, nós perdemos um pouco o rumo e, mais do que isso, nós perdemos um pouco a identidade desse ramo do direito próprio, que é o direito do trabalho. Né? Encerrando aqui, né, eu assim preferi não adentrar nenhum dos temas da reforma, até porque foram, né, abordados, discutidos em cada uma das outras aulas. O que eu queria trazer aqui para vocês é essa percepção. Primeiro, nessa rápida introdução, né, da hermenêutica, né, como um discurso sobre o discurso e o que isso significa. Lembrar, né, do que aqui eu chamei de desafio kelseniano, usando o professor Tércio, mas dessa impossibilidade de chegar a um discurso verdadeiro como interpretação da norma, né, e que no limite a opção é uma opção por ato de vontade do intérprete, mas também chamar a atenção que ao lado das normas jurídicas positivadas, nós temos aí os princípios, muitos deles já positivados, mas alguns não, enfim. Mas, sobretudo, entender que há um compromisso do novo constitucionalismo, por isso que eu falei do Canutilho, com esses dois grandes princípios, que são princípios constitucionais, né? Que é o princípio do não retrocesso e da progressividade. Isso é, atingindo um patamar de civilização, a sociedade deve conquistá-lo, mas deve avançar, né? Sem o que o próprio direito, o próprio Estado de Direito coloca-se em risco, né? Aqui eu só faço uma pequena... que foi tema do meu doutorado, mas aí numa outra visada, né, numa questão da filosofia política, né, eu estudei um autor francês que se chama Claude Lefort, que tem um argumento muito interessante, né? Ele discute a democracia, e ao discutir a democracia, ele identifica a democracia como o regime que permite a invenção de direitos, né? Ou seja, o que define a democracia não são as eleições,
O que define a democracia não é a alternância no poder, não é nada disso. Ele vai dizer assim, o que define a democracia é essa estrutura de uma sociedade que pensa suas mudanças e que permite que os direitos sejam criados a todo momento, que tem essa abertura para criar novos direitos, né? É o que chama de sociedade aberta, né? Ao lado das chamadas sociedades fechadas, onde eu tenho certezas e valores fixos e imutáveis. A sociedade democrática é aquela que se abre constantemente. Por isso que ela gera desconforto, mas ao lado de gerar desconforto, ela gera as maiores possibilidades. Não é por isso que a arte se desenvolve, não é por isso que na Grécia Antiga se desenvolveu tanto, não é por isso que durante a Revolução Francesa igualmente, ou seja, em todos os momentos que a sociedade se abriu e se pensou e visualizou como uma possibilidade de vamos aumentar o nosso patamar de civilização, ela é criativa, ela é produtiva, né? É esse mecanismo que alguns constitucionalistas veem no direito constitucional e é exatamente por isso que elogiam e divulgam esses princípios, né? E fecharia por aqui, não sei se foi muito aberto, né? Mas o tema assim exige. Obrigado. Muito bem, como eu já tive a oportunidade de falar na semana passada, não tenho bola de cristal. Eu sabia que nós seríamos brindados com uma excelente palestra, porque o tema é excelente e o palestrante é excelente, o resultado não podia ser outro. Eu gostaria de saber inicialmente se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso palestrante. Vamos lá. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma curiosidade, porque o legislador da reforma trabalhista, ele gestou e concebeu um princípio no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que é o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Se o legislador, ele poderia fazer isso, nos apresentar um princípio até então desconhecido pela comunidade jurídica, e se nós poderíamos recepcionar o texto legal como um princípio na sua tríplice função, sim, ou se ele vai ter baixa densidade normativa. Entendi. Ótima questão. Eu vou tentar, responder enfatizando o lado da hermenêutica e não da resposta ao conteúdo mesmo da sua pergunta. O que nós temos aí, né, quero crer, porque assim, diante da norma nova, o primeiro desafio do intérprete é verificar se ela se insere validamente dentro do sistema. Vale dizer se ela é constitucional ou não, né? Esse é o primeiro grande desafio. À primeira vista, muitos lançaram isso. Não vou aplicar, não existe. Não. Essa é uma interpretação muito forte e, em certo aspecto, suicida, né? Porque ela implica em dar as costas radical ao novo, a qualquer alteração de algo que aparentemente representa um ruído dentro do sistema da CLT. Não vou dizer que não existem inconstitucionalidades, existe. Mas esta, como uma interpretação suicida, como uma interpretação muito radical, ela deve ser feita com muito critério, né? Então, o ruído, a modalidade de um novo princípio não significa necessariamente que ele é ausente, ou seja, que ele é inválido, que ele não se insere dentro do ordenamento jurídico, né? Em suma, evitemos o argumento é inconstitucional. Vamos deixar isso para o final, vamos tentar recuperar sempre. Nessa tentativa de recuperação, ela não pode ser feita de maneira aérea. Ela deve ser feita, né? É aquele esforço do intérprete de evitar a interpretação equivocada, ou seja, fora da voz, né?
todos aqueles instrumentos que eu citei, né, a interpretação gramatical deve ser usada, a interpretação histórica deve ser usada, a interpretação sistemática deve ser usada, né, devem estar operando ali, né? E aqui, mais uma vez, né, chamo a baila aqui, né, o professor Canotilho, né? O professor Canotilho tem, dentro lá da sua obra, né, eu não me lembro exatamente os termos que ele usa, mas ele desenvolve o seguinte raciocínio. Fala assim, o grande, claro que ele está falando do direito constitucional. Ele diz assim, o grande desafio do intérprete constitucional é evitar que a interpretação de um direito, de um princípio, de uma norma de garantia seja feita de maneira tão extensa que anule um outro direito também de norma de garantia, né? Isso ele chama de princípio da adequação das normas de garantia, né? Ou seja, toda vez que eu estou numa interpretação tão larga que um outro princípio está sendo eliminado, eu estou equivocado na interpretação. Então, o esforço é um esforço de adequação, seja para um lado, seja para o outro. E aí eu devolvo para você. Eu acredito, né, quero crer que aí eu tenho uma mitigação, não uma alteração completa. Até porque o princípio da proteção é o que nos identifica e está valendo. Então eu vou ter que verificar, caso concreto, né, a possibilidade de considerar a autonomia da vontade em cada uma dessas situações, né? O que significa que é uma avaliação concreta mesmo. As condições para o exercício igualitário da vontade estão dadas naquela circunstância ou não estão, né? Se eu verificar que não se aplica. Mas eu não estou dizendo que eles não se aplica porque a norma não existe ou é inconstitucional. Eu estou dizendo que naquela circunstância específica ele deixou de operar. Está valendo o outro, que é da prevalência da norma heterônoma. Porque ali, né, ele opera de maneira irregular, né? Então, o nosso desafio é fazer essa adaptação de princípios, né, sem evitar que um e outro se sobressaiam de forma a anular o inverso, né? Não sei se for por aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Não? Antes de dar por encerrada essa nossa última tarde, eu gostaria de dizer que em várias oportunidades que eu falei sobre a reforma trabalhista, eu sempre chamei muito atenção para essa questão da hermenêutica e das técnicas de interpretação, porque é um grande desafio. E nós estamos num ambiente, esse ambiente que nós estamos, é o ambiente que vai produzir a chamada aqui pelo professor interpretação autêntica, a interpretação de quem tem a competência para interpretar a norma, para dizer o direito. Então, às vezes parece para algumas pessoas que a matéria é muito etérea e não traz pragmatismo. Eu preciso resolver o processo que está lá na minha caixinha do PJE e não estou sabendo como fazer. Mas é exatamente esse conhecimento que nos habilita a resolver não só aquele problema que está naquela caixinha, como todos os outros que certamente vão surgir. Então, assim, eu reputo da máxima importância, não que só para a gente, mas que a gente possa multiplicar isso, essa ideia de que nós temos que retornar ao estudo da hermenêutica com urgência, porque o desafio que vem é grande. O nosso palestrante evitou exemplos da própria reforma, não é? E teríamos inúmeros exemplos, mas o fato é que eles já começam a chegar nos gabinetes aqui. Então, eu espero que a palestra sirva ao menos para provocar essa reflexão e essa vontade
de estudar esse tema que, na minha concepção, é extremamente importante. Muito obrigado, professor, e assim dou por encerrada a nossa última tarde. Até lá. Obrigado. Esse aqui é um mimo aí da escola dos seus 25 anos. Parabéns.